Bem-vindos ao nosso culto de adoração e celebração nessa noite. Nós queremos te convidar a adorar ao Senhor com todo o seu coração, que você possa desfrutar de momentos na presença dEle nessa noite, aquele que nos deu vida e vida em abundância, aquele que morreu por nós, aquele que constrói as nossas vidas todos os dias através do Espírito Santo. Por isso, se coloque em pé nesse momento, convide seu irmão do lado para juntos celebrarmos o Senhor, pois através de sua tremenda graça, através do favor imerecido, através de algo que nós não merecemos de forma alguma, mas pelo seu grande amor, Ele derramou sobre nós vida, derramou sobre nós algo que tem gerado em nós o desejo de adorá-lo mais e mais a cada dia. Por isso vamos adorar ao Senhor com toda a alegria e com todo o júbilo e toda a celebração que o nosso Deus merece. Glórias a Cristo Jesus. Amém. Palmas ao Senhor. Que quebra o jugo do meu pecado, é tão mais forte, é o meu amado, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, oh, que tremenda graça,
poder de Deus em uma só voz. Senhor, que vida maravilhosa o Senhor nos deu, Pai. Que vida repleta de alegrias e de vitórias que o Senhor nos deu, Pai. A maior vitória conquistada naquela cruz nos trouxe uma vida abundante, Pai. Abra os nossos olhos para essa vida maravilhosa que o Senhor tem colocado diante de nós, Pai. Que seja a centralidade de Cristo presente em nossas vidas, Pai. Que o Senhor sempre seja tudo em nós. O nosso respirar, o nosso pensar, o nosso falar. Que depois de comprados por alto preço, Senhor, não queiramos voltar para as velhas práticas, para a velha vida, para aquilo que nos manteve escravos por tanto tempo, quando seguimos o curso desse mundo, Pai. Hoje somos filhos comprados pelo sangue, comprados por alto preço, e queremos viver a centralidade de Cristo. O que Cristo tem para nós é muito mais que suficiente, muito mais que abundante, não só para essa vida, mas para a vida eterna.
seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo é para ti. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi. E para trás não volto mais. Eu decidi seguir e para trás não volto. Eu queria pedir que você desse as mãos para a pessoa que está perto de você, a gente pudesse fechar os corredores. Dê a mão à pessoa que está perto de você, vamos fechar os corredores. Quando nós cantamos essa canção, nós falamos que eu decidi seguir a Cristo, mas isso soa individualista demais, isso às vezes soa particular demais. A igreja é uma comunidade de pessoas e não de um único indivíduo. E quando nós decidimos seguir com outras pessoas ao nosso lado. Essa pessoa que está ao seu lado pode ser sua esposa, seu marido, seu amigo, ou uma pessoa que você ainda não tenha conhecimento. Essa pessoa ao seu lado talvez esteja sofrendo, esteja enferma, esteja triste, deprimida, ou esteja com grandes vitórias na sua vida. O fato é que nós não podemos ir adiante e deixar pessoas para trás. Quando eu decido seguir a Cristo, eu preciso estar consciente de que essas pessoas também estão ao meu lado. E como igreja de Cristo, nós somos corpo, nós somos indivíduos em um corpo. A família nossa é gigantesca, é grande demais. Então eu convido você hoje a orar por essa pessoa que está à sua direita e à sua esquerda. E peça para que o Senhor mantenha esse coração firme. Peça que o Senhor mantenha esse coração sustentado, fortalecido. Ore agora. Ore por essa pessoa que precisa de você. Nós não podemos seguir sozinhos. Nós não podemos seguir solitários. Senhor, nós apresentamos ao Senhor a nossa comunidade. Nós apresentamos, Senhor, os nossos irmãos. Nós apresentamos, Senhor, as nossas vidas como o povo do Senhor. A vida cristã não é uma jornada solitária. A vida cristã não é uma jornada individual. Então nós decidimos essa noite seguir a Cristo, mas decidimos seguir com outras pessoas esse mesmo caminho. Então, Senhor, nos fortaleça, nos anime, nos ajude. Então, Senhor, nos conforte na jornada que às vezes é tão árdua, e coloca pessoas ao nosso lado para que ela possa ser atenuada. Meu Deus, visita-nos essa noite com a unção da unidade, do amor, do serviço, para que possamos considerar uns aos outros e uns aos outros servir em amor. Senhor, que nós não deixemos ninguém para trás, que essa pessoa que está ao nosso lado não fique para trás, que nós não sigamos sozinhos numa jornada, num arranque individual, mas que sigamos com o Senhor e pelo Senhor, e façamos, ó Deus, o nosso dever de casa,
que é amar uns aos outros como o Senhor tem nos amado. Fortalece esse povo, fortalece essa igreja, e a nossa celebração comunitária hoje começa assim, de mãos dadas, e que assim seja a nossa caminhada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos declarar com as mãos dadas: eu decidi. Nós decidimos. Essa pessoa ao seu lado também. Somos família. Você pode levantar a mão do seu irmão assim, olha que bonito. Nós decidimos, Senhor, nesse lugar. Você pode aguardar uma linda salva de palmas a Jesus. Ele é bom, Ele é maravilhoso, e só Ele nos faz irmãos, irmãs e filhos. Aleluia. Queria que você cumprimentasse essa pessoa que você deu a mão, a pessoa de trás, da frente, dizendo para ela: seja bem-vindo, vamos seguir juntos. Você que nos assiste pela internet, receba essa alegria também, essa paz do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo possa lhe visitar essa noite enquanto você nos assiste online. Meus irmãos, sejam muito bem-vindos essa noite. Minhas irmãs, que alegria poder receber vocês aqui nesse lugar. É uma grande festa nossa essa noite. Hoje nós estamos com a mesa do Senhor posta, nós estamos com a ceia do Senhor aqui colocada diante dos nossos olhos. Então, eu queria já convidar você a se preparar para esse momento que faremos ao final do nosso culto. Você que é membro da nossa igreja, professo e batizado, você é convidado a participar da celebração dos elementos. Você que tem o seu filho batizado em nossa comunidade, ele também pode participar da ceia, desde que você o ministre. Crianças que foram batizadas na nossa igreja, que ainda não fizeram sua pública profissão de fé, não podem se servir do elemento. Ou é o pai e a mãe que tutoria, é o pai e a mãe que discipula, é o pai e a mãe que ministra o pão e o cálice. Por isso que nós batizamos as crianças, para que os pais possam tutoriar seus filhos na jornada com Cristo. E atenção, pais, tem muitos pais nessa condição aqui essa noite, filhos que fizeram seu batismo quando crianças, mas completaram 12 anos já e ainda não fizeram sua pública profissão de fé. Quando eles fizerem 18 anos, eles são excluídos do rol de membros por serem membros menores, e 18 anos é maior de idade. Então, você que está entre 12 e 18 anos e não é professo, só batizou quando criança, você tem que dar o seu nome no nosso curso de novos membros, para você conhecer a nossa visão, a nossa doutrina e participar da sua aula, tá bom? Então, atenção, se prepare, você entre 12 e 18 anos, e dê o seu nome ainda hoje no nosso balcão de informações. E você que é membro de outra igreja, também é convidado a participar da ceia do Senhor, desde que você esteja em paz com o Senhor e também em paz com a sua igreja. Você pode vir e participar da mesa. Você que é membro de outra igreja evangélica e é batizado, está em paz com o Senhor e com a sua igreja, tá bom? E você que está nos visitando hoje pela primeira vez, muito bem-vindo. Nós gostaríamos de agradecer a sua visita aqui na nossa família. É sempre bom receber gente em casa, e nós estamos felizes por poder receber você. Para provar isso, de que não é mentira o que nós estamos dizendo, aliás, nós não falamos mentira aqui, nós queremos dar um presente para você que está visitando hoje pela primeira vez, tá bom? Na saída do nosso culto tem uma equipe de vermelho. Eu queria que, por favor, você se identificasse a eles e pegasse o seu presente e levasse embora. É um livreto da nossa livraria, como um presente da sua visita conosco aqui essa noite. Muito obrigado, espero que você volte outras vezes para estar conosco. Passe no final da nossa celebração e tire algumas informações de livros e materiais que nós temos ali na nossa livraria, tá bom? Tem materiais de boa qualidade para você adquirir e criar o hábito da leitura e crescer espiritualmente. Outro aviso é você que tem frequentado a nossa comunidade, você que tem participado da nossa igreja e quer se tornar membro, eu queria que você desse o seu nome ali no nosso balcão de informações hoje, antes de ir embora. Por quê? Porque nós já estamos preparando a nossa turma. No final do ano, nós receberemos os irmãos e as irmãs no dia 6 de dezembro, no primeiro domingo do mês de dezembro. Então eu quero convidar você para dar o seu nome já, participar das aulas que nós faremos no mês de novembro e poder ser recebido como membro em nossa igreja. Pastor, eu ainda não sei se eu quero ser membro, eu quero conhecer mais a igreja. Então venha participar do curso, e no próprio curso você terá condições de poder decidir por isso, e vai ser muito útil para você também conhecer um pouco mais da nossa visão e da nossa doutrina. Aliás, por falar em conhecimento, hoje nós estamos muito felizes aqui por poder fazer a formatura dos nossos irmãos e das nossas irmãs que completaram o seu curso de Panorama do Novo Testamento.
Foram 22 horas, aliás 24 horas, né? Ali está equivocado, 24 horas de estudo que nós tivemos aqui na nossa igreja todas as quintas-feiras. E eles saíram daqui com um ótimo conhecimento sobre o Novo Testamento. Então, eu queria convidar os nossos irmãos e irmãs a virem aqui à frente e receberem o seu certificado de conclusão de curso. Olha que certificado bonito. Se você não tem participado dos nossos cursos aqui, que são oferecidos na quinta-feira à noite, está na hora de você poder se inscrever para um deles. Aliás, deixa eu aproveitar já e mostrar para você qual vai ser o tema do próximo. Nós teremos um mini curso de apenas 8 horas de duração, serão 4 quintas-feiras, e o nome desse curso é Métodos de Interpretação Bíblica. Você que fala assim, eu não leio e não entendo, eu não sei como ler a Bíblia, por onde eu começo, como interpretar esses textos, como fazer para tirar ensinamentos, como comprar a melhor versão bíblica. Então tudo isso nós vamos ensinar a você que quer aprender a ler a Bíblia de uma maneira clara, eficaz e também eficiente. Você tem que fazer a sua inscrição no balcão de informações ou no WhatsApp da igreja. É só colocar lá numa mensagem, inscrição para o EBA ou inscrição para o curso de interpretação da Bíblia, tá bom? Começaremos no dia 7 de novembro, quinta-feira à noite, às 19h30 aqui. Então eu queria pedir que nós pudéssemos todos aqui considerarem participar desse curso. Apenas um mês de curso, 4 quintas-feiras, para você poder se formar e também receber um lindo certificado como esse. Cada curso que nós fizermos, nós vamos certificar para você poder ir colocando na sua casa e guardando, quem sabe um dia enquadrar e poder, né, ter uma lembrança dos cursos que você completou na nossa comunidade. Lembrando que todos os cursos têm material e têm certificação também. Então, pode vindo aqui à frente, por gentileza, e se posicionando aqui, que nós vamos entregando para vocês e vamos orar. A Aline Casagrande e a Aparecida Camargo está aqui, pode vindo aqui, por favor. Babiana Marques, Creuza Tavares, Daiane Moreira, Douglas Ribeiro, Elis Chagas, Éder Ventura, Eliane Celestino, Evelyn Martins Rútica, Fátima Moraes, Francisco Oliveira, Heber Bersanete, Jean Camargo, José Roberto Celestino, Jean aqui, Jean, desse lado aqui, José Roberto Celestino, José Nilson Tagliari. Alguns irmãos vieram no culto da manhã, então não estão aqui para receber a certificação. José Mazini, Josiane Gobato, João Moreira Dias, João Maximiano, perdão, tem um M aqui, eu fui no... João Hernandes, está aqui o seu João Hernandes? Pois o Marquinhos leva para ele. Jussara Favoreto, a Késia não está aqui, a Lenisa Camilo, Lincoln Camargo, Lindinalva Andrade, Luciana Ortega Dias, Luiz Macei, Luísa Cardoso, Márcia Hernandes, Marcos Olímpio, Maria de Lourdes Oliveira, também veio de manhã, deixa separado, Maria Ângela Monteiro, Orlando Tavares, também veio pela manhã, Oswaldo Versésio Júnior veio pela manhã também, está aqui, ele. Paola Cardoso,
Pedro Silva, Rosângela Galbiati, 44 formandos, irmãos. Olha que alegria poder estudar a Bíblia com 44 pessoas aqui. Nossa escola dominical é de quinta-feira. Rosa Maria, Zilene Galbiati, Rosilene, Rosilda Andrade, Tassiana Pereira, Tatiane Polizel, Vinícius Santos também está em viagem, Wilson Gobato, o último. Gostaria de dar uma palavra para vocês. Parabéns por ter tirado esse tempo para investir na vida de vocês. Foram 2 meses e meio de estudo, e nós não damos certificação para aqueles que tiveram mais que 3 faltas ou 3 dias de falta. Então nós fazemos um critério. Caso você ficou sentado e seu nome não foi chamado, por favor verifique com a nossa secretaria se está ok realmente, porque esses irmãos e irmãs concluíram o curso pela presença e pela participação. Então parabéns por tirar esse tempo para investir na sua vida. Todos nós temos compromisso todo dia da semana, mas vocês colocaram como prioridade aprender da Bíblia. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham aproveitado esse curso e que possam se matricular no próximo, junto com os demais irmãos e irmãs que também vão fazer isso conosco. Irmãos, é maravilhoso aprender da palavra de Deus. São 2 horas que passam e a gente nem percebe o tempo indo embora. Então quero convidar você a fazer a sua inscrição nesse próximo curso de novembro, para a gente ter um grande número de pessoas aprendendo a ler a Bíblia e nós formarmos uma comunidade de gente letrada na palavra, alfabetizada no Evangelho e não apenas nas letras. Vamos ficar em pé, vamos orar com os nossos irmãos aqui. Estenda a sua mão para cá. Senhor, nós queremos agradecer a Ti pelo que o Senhor fez nesses dias. Obrigado por o Senhor ter trazido entendimento, disciplina, priorização, do Deus, da sua agenda. E esses teus filhos e filhas concluíram, Pai, esse projeto em suas vidas de estudar a Bíblia nesse curso. Que o Senhor possa acrescentar sabedoria e entendimento, e que possam crescer, ó Pai, no conhecimento da palavra e na prática dela. E, ó Deus, que a Tua igreja também, nesse lugar, seja uma igreja fortalecida na palavra, seja uma igreja que aprenda de Ti e viva de acordo com a Tua santa palavra. Senhor, assim nós abençoamos e assim nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas. Deus abençoe, irmãos. Podem voltar para os seus lugares. Ainda em pé, queridos, nós vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente e entregar sua oferta missionária, que é o envelope azul, seu dízimo, você que é um contribuinte mensal, é o envelope amarelo, e você que hoje quer ofertar generosamente, aí está o envelope branco. Entregue isso no altar do Senhor. Glorifique a Deus através da sua contribuição e deixe Deus colocar sobre a sua vida, colocar sobre o seu salário a bênção e a provisão dele também. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente e devolver o seu dízimo e a sua oferta. As palmas ao Senhor.
Jesus, reine sobre nós, sobre a nossa casa, a nossa família, sobre os nossos negócios, sobre tudo que nós temos, tudo que nós somos. Que o Senhor seja entronizado como Rei, Senhor. E além de Rei, o Senhor é a nossa pedra angular, a nossa pedra fundamental. O Senhor é o nosso alicerce, onde construímos a nossa vida, a partir da sua referência, a partir do que o Senhor é, a partir do seu caráter, que nós possamos construir as nossas emoções, o nosso caráter, o nosso comportamento, as nossas atitudes, Pai, pois só Tu és digno, Pai. O Senhor é o nosso Deus, Jesus Cristo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu.
construir. Eu vou construir a vida em ti. Tu és Senhor, nós te agradecemos porque estamos construindo num firme fundamento e sólido, o fundamento chamado Jesus Cristo nosso Senhor. E assim, Senhor, nós apresentamos a nossa vida diante de Ti, para que o Senhor vá fazendo em nós, entre nós, através de nós, e vai construindo, Pai, coisas maiores e melhores para essa cidade, coisas maiores e melhores para a nossa família, coisas maiores e melhores, ó Deus, para essa região, para esse estado, para esse país. E Senhor, se o Senhor quer começar em algum lugar, se o Senhor quer usar, ó Deus, uma pedra de toque, para começar, ó Deus, uma revolução e uma transformação nesse mundo, nós estamos aqui, Senhor, estamos dizendo que vamos construir, vamos caminhar, vamos andar e vamos avançar com o Senhor. Por isso, Deus, apresentamos a Ti a nossa vida, o nosso coração, e o Teu povo como igreja serve ao Senhor, diz amém, amém, amém. Deus abençoe, você pode se assentar por gentileza. Obrigado, equipe de louvor, por esse tempo tão precioso, louvado seja Deus por isso. Irmãos, nós hoje vamos falar com você sobre o tema que nós vamos fazer aqui, é bem curto, começamos domingo passado, hoje já é o segundo, e daqui 2 domingos nós terminamos, que é sobre essa temática, tempo de servir, tempo de servir. Quando eu falo em tempo, eu digo que é um momento. Talvez você está dizendo, quando será a minha hora? Quando será meu tempo? E essa série de mensagens é exatamente para poder direcionar você nessa escolha de servir, que é a melhor coisa possível. Não sei se você já ouviu falar sobre revolução, mas revolução é um ato interessante, e muitos de nós, desde a era da fundação do mundo, a humanidade tem passado por revoluções, e muitos de nós, na verdade, todos nós somos o resultado e somos a consequência disso. Não sei se você já percebeu, mas, por exemplo, a sua liberdade de ir e vir, o seu Estado democrático de direito como fundamento da sociedade ocidental e da nossa condição como cidadão, não sei se você percebeu, mas ela é o resultado de uma revolução. Nós não estamos aqui por um acaso, nós não temos eleições por um acaso, nós não colocamos governantes e impeachmentamos governantes por um acaso. Tudo isso é resultado de um movimento revolucionário que começou muito antes do que nós imaginamos. Em 1789, com a Revolução Francesa, eles promulgaram o ideal tríplice da burguesia ou da revolução, que era igualdade, liberdade e fraternidade. Ou seja, aquilo que consta no nosso Código Civil, na nossa Constituição, na nossa Constituição Civil diz que nós somos todos nascidos e temos os mesmos direitos e somos iguais perante a lei. Isso daqui é um fundamento da Revolução Francesa e nós somos o resultado disso. Você hoje viu e assistiu sua televisão, você cozinhou num fogão elétrico, essa semana você lavou roupa numa máquina de lavar, você comprou um tênis da Nike ou da Adidas, você foi a uma loja e comprou roupas. Tudo isso foi proporcionado por uma outra revolução, a Revolução Industrial, que aconteceu no século XVIII, com a invenção da máquina de tear e também com a máquina a vapor, os processos de produção se aceleraram e o consumo aumentou. E hoje a nossa sociedade de consumo é fruto de uma revolução que aconteceu há 300 anos antes de nós. Ou seja, as revoluções desde a história da humanidade vêm marcando a nossa história, vêm marcando os processos da humanidade e nós somos o resultado disso. Agora, muitas pessoas vão chamar Jesus de um revolucionário. A pergunta é, seria Jesus de fato um revolucionário? Porque se a gente for pensar por esse lado, eu tenho um pouco de dificuldade em ver Jesus como um socialista marxista. Eu tenho um pouco de dificuldade, fico desconfortável de olhar para Jesus e entendê-lo como um rebelde sem causa, ou apenas um revolucionário barbudo, usando algum tipo de instrumento para poder oprimir ou poder lutar pelos seus direitos. Então a palavra revolucionário talvez não combine muito com Jesus.
Mas se a gente entender o que significa a palavra revolução, e ir além das imagens pictóricas que nós temos dos revolucionários, como Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, entre outros mais que passaram pela história da humanidade, se nós formos para a palavra raiz, o que é uma revolução, talvez Jesus seja assim. Porque a palavra revolução significa mudança profunda e significativa do status vigente, da condição predominante, do domínio constante. A revolução, ela vem para inverter as coisas, ela vem para reverter situações. Então, se revolução é a mudança do status quo, se revolução é a mudança da ordem vigente, Jesus é um revolucionário. E onde eu encontro a revolução de Jesus? Eu encontro especialmente num texto que está em João capítulo número 13, e eu queria ler com você aqui, se você quiser acompanhar no telão ou na sua Bíblia, você pode abrir João capítulo número 13, que diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. O diabo já estava na mesa da ceia. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Chegou a Simão Pedro e que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora, Pedro, o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, você compreenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Então Jesus respondeu: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem nem parte comigo. Então Pedro retrucou: Senhor, então não apenas os pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou, Pedro, não precisa lavar senão os pés, pois todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Só esse ponto final que eu quero parar aqui um minutinho com você. Tem gente que acha que servir diminui, tem gente que acha que servir é se humilhar, tem gente que acha que servir é se render a hierarquia de um superior. Jesus serve e continua na mesma posição. Jesus, ao servir e lavar os pés, não deixou de ser mestre. Quando ele lavou os pés poeirentos dos seus discípulos, ele não deixou de ser Senhor, e muito menos deixou de ser Deus. Ele pegou a sua capa e voltou para o seu lugar, porque servir nunca nos tira da posição que Deus nos colocou. Tem gente que acha que servir é coisa de gente humilde, que se lavar banheiros num retiro é coisa de gente simples, que o cuidar de um estacionamento é coisa de gente que não tem muita condição financeira. Tem gente que acha que se expor ao serviço vai diminuir o seu potencial social, vai diminuir a sua evidência personalizada, quando na verdade esse texto prova muito o contrário. Então, perguntou Jesus: vocês entendem o que eu fiz? É uma boa pergunta para nós hoje, porque eu acho que nem nós entendemos o que ele fez. Vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou isso mesmo. Pois bem, se eu, sendo mestre e Senhor de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Quero destacar 2 textos aqui. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam o mesmo. E agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticarem. Pastor, onde está a revolução que Jesus causou aqui nesse texto? Queridos, na tradição judaica, que está distante do nosso mundo, era comum de que os viajantes, ao fazerem as suas jornadas e chegarem à casa dos seus anfitriões, fossem recebidos da melhor forma e com a melhor acolhida possível. E essa acolhida incluía um bom e maravilhoso e relaxante banho nos pés. Você que já recebeu uma massagem no pé, no final do dia, depois de ficar o dia inteiro em pé, atendendo no balcão dessa loja que você trabalha em Sertanópolis, você sabe como é gostoso chegar em casa e receber uma massagem no pé. Não era diferente nos tempos de Jesus, mas quem tinha que fazer essa massagem nos pés
e cuidar dos pés dos viajantes que chegavam como visitas, era ou o anfitrião da casa, ou o escravo da casa. Nesse texto não tem nem anfitrião nem escravo, porque Jesus está fazendo a última ceia num lugar emprestado. Ou seja, quando os discípulos passam pela porta, tem a toalha e tem a bacia. A toalha e a bacia são símbolos do serviço, são símbolos de cuidado, são símbolos de acolhimento para aqueles que queriam chegar-se até a casa dos seus anfitriões. Pois bem, quem é que fazia essa tarefa? Se o anfitrião tinha condições de ser um escravo, ele tinha um escravo só para fazer isso, só para lavar os pés dos viajantes. Lavava-se os pés, embalsamava esses pés com alguns óleos, para poder restaurar o vigor desse pé, porque não tinha calçamento, não tinha estrada asfaltada, era uma estrada poeirenta, com pedregulhos e sandálias abertas, dá para imaginar o pezão ali. Então, quando ele chegava na casa, o anfitrião tinha que lavar os pés, ou caso ele fosse bem financeiramente, ele tinha um escravo para fazer isso. Agora olha que interessante, não era qualquer escravo, porque escravo bom estava no campo, escravo bom era produtivo, escravo bom estava trabalhando. O escravo que ficava em casa para lavar os pés nesse período, sabe quem era? Eram aqueles que não tinham mais condições de trabalhar, eram os aposentados e pensionistas do INSS. Eram aqueles que já tinham se aposentado do serviço braçal, já não tinham vigor e saúde para poder realizar os trabalhos forçados de escravo e ficavam em casa para receber os viajantes e os hóspedes. Eram aqueles que tinham deficiências físicas, eram aqueles que foram atacados e acometidos por alguma enfermidade, que impossibilitou eles de servirem como escravos no campo. Então, o mais baixo escravo, o escravo mais inútil dentro do seu grande leque de funcionários, era aquele que lavaria os pés dos viajantes para aquele anfitrião que recebia. Se ele não tinha escravo, ele tinha que pegar a toalha, ele tinha que pegar a bacia, se ajoelhar nos pés dos seus convidados e lavar pé por pé. Nesse caso, Jesus é um revolucionário, porque um por um vai passando pela bacia e vai descartando a possibilidade, porque alguns textos anteriores, os discípulos estavam perguntando quem era o maior, eles estavam querendo saber quem tinha mais evidência, quem era mais famoso, quem era maior dentro do ministério de Jesus. Então, quando eles veem a bacia, eles simplesmente desprezam e cortam o caminho dizendo, isso não é para mim, isso aqui é para o João, não, isso aqui não é para mim, isso aqui é para o Pedro, não, isso aqui não é para mim, isso aqui é para Filipe. Todos os 12 discípulos passaram pela bacia e não a pegaram. Por quê? Porque servir é um golpe no orgulho, servir é um golpe na religiosidade, servir é um golpe na vaidade. Então Jesus, olhando para aquele quadro, não pode perder essa aula de escola dominical e fala para eles, vejam só o que eu vou fazer, pega a toalha, pega a bacia, coloca a toalha em sua cintura e abaixa pé por pé para lavar. Queridos, eu fico imaginando o pé do Pedro, e o pessoal diz que o peito do pé do Pedro é preto, e deve ser preto de sujeira. Imagina o pé do Pedro, porque eu fico imaginando aquele homem barbudo, asqueroso, grosseiro, o pé dele devia ser bem parecido com ele. E Jesus abaixa e pega o pé do Pedro e lava o pé do Pedro. O mestre, o rei dos reis, o senhor dos senhores, lavando o pé do Pedro. Talvez o pé do João fosse melhor. O João nas escrituras é mostrado como um moço mais delicado, um moço mais educado, um lord, um gentleman. Então, quando Jesus se abaixa para lavar o pé do João, talvez seja mais fácil. Mas aí vem uma tarefa das mais difíceis. Jesus tem que abaixar para lavar o pé do Judas. E Jesus já sabia que Judas ia levantar para traí-lo e para levá-lo à cruz. Você já parou para você pensar se você lavaria o pé daquela pessoa que ligou para aquele empregador e disse para não te contratar porque você não é digno de confiança? E você está profundamente magoada com essa pessoa até hoje. Você lavaria o pé dela? Lavaria o pé daquela pessoa que te agrediu, que te ofendeu verbalmente ou até fisicamente? Você lavaria o pé de quem não é confiável ou de quem é o seu próprio desafeto? Jesus abaixou, pegou a toalha e a bacia e lavou o pé inclusive de Judas. Jesus é um revolucionário, queridos. Todas as revoluções da história são mínimas próximo do que Jesus fez. Mas para não haver confusão, eu quero mudar a palavra revolução. E quero dizer que Jesus inaugurou um novo período na igreja. E não é revolução.
A partir de hoje, nós chamaremos isso na nossa comunidade, e quando lermos o João capítulo número 13, de servolução. Servolução é a revolução do serviço. Jesus mostrou, enquanto todos os fariseus estavam no alto da sua religiosidade, que o caminho para amar as pessoas é servir. Jesus mostrou, enquanto todos os sacerdotes estavam ocupados com os holocaustos, que o caminho para tocar o coração de Deus é servir. Jesus mostrou para todas as instituições políticas e governamentais que o caminho para ter paz é servir. Você já parou para pensar que o serviço é uma revolução? Seria uma revolução na sua casa, mulher, se você parasse de reclamar do marido e começasse a servir. Porque Efésios capítulo 5 diz: mulher, sejam submissas aos seus maridos. Não é a submissão cega, tola, a submissão que me coloca como uma pessoa que não tem nome, não tem vez, não tem identidade, mas a submissão que me coloca a servir o marido. Já pensou nisso, esposa? Muitos dos seus problemas conjugais estariam acabados se houvesse a revolução do serviço no seu casamento. Já pensou, marido, se você, ao invés de reclamar e ao invés de ficar mais tempo na rua do que em casa, aprendesse a servir sua esposa? Porque a Bíblia também diz em Efésios capítulo 5, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Servindo. Já pensou se nós, como maridos, estivéssemos dispostos mesmo a servir as nossas esposas com a toalha na mão e a bacia para poder lavar os seus pés e dizer: eu estou aqui para abençoar a sua vida, eu não estou aqui para ser seu concorrente, eu não estou aqui para ser desleal, eu não estou aqui para ser infiel, eu estou aqui para servir. Já pensou na sua empresa, se a revolução do serviço chegasse? Que tipo de ambiente que você teria? Como seriam as suas reuniões de equipe? Como seria a reunião de planejamento e de gerência? Você já pensou se a revolução do serviço chegasse nessa igreja, tocasse cada uma das pessoas que estão afileiradas nessa comunidade? Irmãos, servolução é o que Jesus deixou de exemplo para a igreja, e eu não sei quem nós temos seguido, eu não sei a quem nós temos imitado, porque muitos dos nossos atos, atitudes e comportamentos expressam e desenham a nossa vaidade, continuam acentuando o nosso orgulho. Muitos dos nossos atos continuam ainda fazendo com que o ensimesmamento ou a vaidade pessoal dite as regras sobre a minha vida. Quem é que nós estamos seguindo? Quem é que nós estamos imitando? Porque Jesus disse: eu lhes dei o exemplo. Irmãos, o exemplo é Jesus. Jesus deu o exemplo para ser igreja. Felizes vocês serão se praticar. Praticar o que, queridos? O que a gente tem que praticar? O que Jesus falou que a gente tem que praticar? Jesus deu o exemplo, e Ele não deu o exemplo construindo nova igreja. Não é ruim construir igreja, mas Jesus não deu exemplo construindo igreja. Jesus não montou equipe de louvor e fez um culto de adoração. Não é ruim ter equipe de louvor e nem fazer um culto de adoração, mas Jesus não deu exemplo dessa forma. Jesus não fez uma conferência missionária. Não que a conferência missionária seja ruim, mas Jesus não deu exemplo através da conferência missionária. Jesus disse: eu dei o exemplo para vocês, e o meu exemplo é servir. Só isso que a gente precisava fazer para parecer mais com Jesus. Só isso que a gente precisava fazer para as pessoas enxergarem Jesus em nós. A evolução do texto de João 3 diz: nisso conhecerão que são os meus discípulos, se vocês tiverem amor um para com os outros. Irmãos, o exemplo de Jesus é servir uns aos outros. O exemplo de Jesus é pegar a toalha e a bacia. O exemplo de Jesus é me humilhar. O exemplo de Jesus é me esvaziar da minha vaidade e colocar-me à disposição de Deus para honrá-lo através do serviço uns aos outros. Quem é que eu sirvo? Eu sirvo os anjos? Quem é que eu sirvo? Eu sirvo Deus? Como é que eu sirvo Deus? Eu sirvo Deus através das vidas das pessoas. E cada pessoa que eu toco, eu estou tocando o coração de Deus com o serviço. Portanto, queridos, nós temos um DNA como igreja. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você recebeu um transplante de coração. O coração de pedra foi substituído pelo coração de Deus. E nesse coração vem uma fita genética, vem uma fita de DNA, dizendo quem você é e quem nós somos no reino de Deus.
E nessa fita genética está escrito que nós somos servos. Jesus foi o servo sofredor de Isaías 53. Jesus foi o servo que se esvaziou de Filipenses capítulo 2. Jesus foi o servo que lavou os pés dos discípulos em João capítulo 13. Jesus foi o servo que veio para salvar e buscar o que estava perdido em João capítulo número 15. Irmãos, Jesus é servo. O DNA de Cristo está sobre mim. Não tem como o meu filho ou a minha filha, fruto da minha relação com a minha esposa, ter o DNA do Bolsonaro. A genética dele é relacionada de quem ele veio. E sabe de quem nós viemos, queridos? Nós viemos de Deus. Nós somos embaixadores dos céus. Nós não somos dessa terra. Nós não vivemos conforme esse mundo diz, ou conforme esse mundo preconiza. Nós vivemos com o DNA do céu, e o DNA de Deus é serviço. Nós somos servolução e andamento, nós somos servolucionários. Eu não sou revolucionário nessa cidade, eu sou um servolucionário. Eu estou aqui para servir, eu não estou aqui para ter o meu nome numa rua da cidade, eu não estou aqui para ser considerado um ícone de grande estima, eu estou aqui para servir, e você também. O problema, queridos, é que a gente nem consegue dizer amém para isso, porque é difícil demais servir. Não dá ibope, as pessoas não aplaudem a gente às vezes, não reconhecem. Nós não temos uma parte desse texto que os discípulos falam: Senhor Jesus, o Senhor tocou o meu pé, muito obrigado, porque serviço geralmente é assim. Os servolucionários, queridos, têm um DNA, e o DNA é o DNA de Cristo. O DNA é o DNA do serviço. Então, eu vou dizer uma coisa para você, eu queria que você gravasse na sua mente, gravasse no seu celular, gravasse onde você pudesse. Servolucionários, servolução, ser servo, revolução de serviço, não é o que nós fazemos, irmãos, é o que nós somos. Não é o que nós fazemos num retiro de mulheres, ou de homens, ou de crianças, ou de jovens. Ser servolucionário não é o que nós fazemos por essa cidade, é o que nós somos, está no nosso DNA, é automático, nós nascemos com isso. Se você nasceu de Cristo, se você vive por Cristo, é automático servir, não é pensado. Eu simplesmente vejo as ocasiões e me promovo nisso, para poder ajudar, servir e abençoar o reino de Deus. Portanto, eu queria convidar você hoje a pensar: será que nós temos realmente vivido isso? Será que realmente nós temos colocado isso como padrão da nossa vida? Jesus deu o exemplo. Se nós fizermos, nós somos felizes. Talvez seja por isso que nós não sejamos tão felizes assim. Porque quem serve é obcecado por servir. E é feliz com isso. É obcecado. O ministério do Evangelho adverte: servir pode causar dependência e vício. Causa. Eu sou testemunha disso nessa igreja. Tem gente que eu tenho que falar: irmão, agora você não. Não, pastor, por favor. Não, agora não, já foi demais, né? Participou do retiro das mulheres, participou do retiro das moças, participou do retiro das crianças, daqui a pouco vai estar participando do retiro de homens com a mulher. Não dá também não, segura. Mas eu sei que é viciante. Quem serve fica obcecado por isso, não consegue viver sem isso, é um vício. Você se sente tão bem estendendo a mão, você se sente tão participante disso, que você começa a desenvolver isso no seu coração e fala: não posso mais ficar sem isso, pastor, eu preciso servir. Eu vejo tantas pessoas nessa comunidade com essa contaminação já. Eu já vejo tantas pessoas aqui já com esse desejo de falar: pastor, eu estou aqui para servir, eu quero só servir. Sabe, gente que serve não dá problema, gente que serve é a solução, sempre está ali para resolver, sempre está ali para ser uma mão que empurra em direção ao que pode ajudar e não que pode atrapalhar. Eu fico pensando às vezes, quantas pessoas na nossa igreja, eu já posso contar nas mãos isso, tá bom? Por testemunhos pessoais, gente que foi curada quando servia, gente que foi curada quando servia, gente que tinha depressão, não conseguia sair de casa, não conseguia deixar o quarto, mas quando começou a servir no Fruto Maduro, acabou com a medicação, jogou embora, foi embora o Rivotril, Fluoxetina, porque começou a encontrar motivo, propósito e alegria ao servir. Quando a gente serve, nós vivemos o analgésico natural para as nossas dores, irmãos.
Eu quero convidar você que está assim, só tem lamentado, você que só diz que tudo está errado na sua vida, você que diz que ninguém se importa com você, eu quero chamar você para vir servir, para você experimentar o analgésico natural de Deus, para Ele tratar as dores do seu coração, porque quem serve não tem tempo para reclamar, quem serve não tem tempo para focar suas dores. Quem serve, queridos, não reclama, porque quem vai lavar uma roupa para uma mãe solteira, que está com um bebezinho na sua casa, e não tem ninguém para ajudá-la, sua família mora longe, o pai da criança a abandonou, quem vai lavar uma roupa para uma pessoa que está nessas condições, sai daquele lugar, e vai colocar a roupa para bater na sua máquina, nunca mais reclama, não é tanta roupa para lavar, essas crianças, pelo amor de Deus, parece que tem uma loja de confecção na minha casa. Quem serve não reclama, queridos. Quem reclama do carro e dá carona para uma pessoa que quer vir na igreja, mas não tem condições diante da distância que ela mora, começa a agradecer a Deus pela sua locomoção. Quem serve não reclama do prato que tem sobre a sua mesa, porque quando vai em Sassoró e vê crianças que não têm acesso a doce, não têm acesso a refrigerante, começam a dizer: Senhor, muito obrigado, porque nós podemos tomar tubaína aqui. Quem serve não fica com milindres, quem serve não fica atrasado, quem serve não tem tempo para ficar com seus ressentimentos, ela só quer servir, e ela sabe que no seu serviço, Deus está sendo honrado, e ela está sendo curada. Quanta gente está sendo curada nessa igreja, irmãos, não com terapia, nem com oração e nem com campanha, mas tem sido curada só por servir, só por se alinhar nas fileiras e dizer: eu estou aqui para fazer isso para o Senhor. Então eu quero convidar você, que ainda não experimentou o vício de servir, a experimentar isso pela primeira vez, e quando você fizer isso, você não vai conseguir mais viver sem. O ministério do Evangelho adverte: servir causa dependência e vício, e isso eu quero que você experimente. Eu quero que você seja viciado em servir, eu quero que seu coração se promova para isso, eu quero que você pare de olhar para trás e comece a olhar para frente e dizer: Senhor, pode contar comigo, porque eu estou aqui para servir. A segunda coisa que, além de a servolução me tornar obcecado por servir, a servolução me lembra que tem um preço a pagar. Querido, sabe por que o serviço não é tão interessante e não dá tão ibope para nós? Porque a única coisa que o servir nos dá é a toalha e a bacia. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas Jesus não deu influência política para a igreja. Quando Ele queria transformar o mundo, Ele não deu poder econômico para a igreja. Quando Ele queria tocar a humanidade, Ele não enviou hostes celestiais de anjos para poder fazer o trabalho. Quando Jesus quis tocar o mundo e falar para eles: eu dei o exemplo e façam isso vocês também, Ele deu uma única arma: toalha e bacia. Essa é a arma da igreja. Nossa igreja, nossa cidade, nossa família não vai ser diferente quando nós tivermos mais influência política. Não vai ser diferente quando nós tivermos mais poder econômico. Não vai ser influente quando nós tivermos mais condições materiais, e nem vai ser influente quando nós tivermos mais pessoas na comunidade. Nossa igreja só vai ser bênção para essa cidade, só vai cumprir o propósito de Deus quando nós entendermos que a única arma que nós temos é toalha e bacia. E eu não estou em busca de status quo, nós não estamos em busca de uma igreja grande, opulenta e valorizada pela sociedade. Nós estamos em busca de gente humilde que serve, gente que sabe que a única arma que ela tem é a toalha e a bacia. Irmãos, é isso que Jesus deu para a igreja se sustentar, é isso que Jesus deu para a igreja se fortalecer, é isso que Jesus deu para a igreja avançar. Ele não deu outra coisa senão para os discípulos toalha e bacia. Enquanto vocês servem, eu abençoo financeiramente. Enquanto vocês servem, eu sou a provisão da sua vida. Enquanto vocês servem, eu aumento a sua influência. Enquanto vocês servem, eu curo vocês. Enquanto vocês servem, eu faço a minha obra nas suas vidas. É a única coisa que nós temos, irmãos. É a única coisa que nós temos. É toalha e bacia, e se não for através dessa arma, irmãos, a igreja é a companhia, os discípulos são soldados, as armas que nós temos, toalha e bacia, toalha e bacia. Por isso que eu tenho que pagar o preço, eu tenho que descer no degrau da humildade e falar: Senhor, eu quero pegar essa toalha, porque só pega isso quem está disposto a se esvaziar de si mesmo. Filipenses capítulo 2, tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, porque embora subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação como direito ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou,
Antes a si mesmo se abaixou, antes a si mesmo deixou a sua glória, antes a si mesmo deixou todo o seu poder, e pegou toalha e bacia, lavou pés fedidos de discípulos, para dizer, essa é a ferramenta de transformação do mundo, sirvam uns aos outros, e percebam uma servolução começando no mundo. É isso, queridos, tem que pagar o preço. Vocês lembram de domingo passado? Quem faz cálculo, não serve. E eu vejo, por exemplo, como a minha família paga um preço elevado, por eu desejar todos os dias da minha vida ser um servo-evolucionário. Um preço elevado. Os meus filhos têm uma vida diferente da maioria dos filhos de vocês. Porque enquanto vocês podem sair no sábado e no domingo para poder passear com seus filhos, os filhos deles veem o pai dele dentro de uma sala, ou dentro de um quarto, orando, preparando um sermão para pregar na igreja no domingo à noite e de manhã. Enquanto as pessoas convidam a minha família para sair talvez um final de semana, a minha família vai para aquela chácara do irmão que sempre convida a minha família na mesma época, quando eu estou viajando. É sempre do mesmo jeito, é dia após dia. Pastor, vai ter outro domingo que vem, estou viajando. Família pode vir? Pode, claro. E eu vejo o preço pago, às vezes eles andando longe de mim, toda vez que eu entro num avião para ministrar, eu penso nas horas de aeroporto, eu penso nas horas de voo, eu penso, toda vez que eu estou naquele aeroporto, eu começo a imaginar minha vida, minha casa, e mais um dia, mais uma situação, e eu falo, Senhor, estão pagando um preço alto demais, mas eu descubro que na minha casa, nós estamos gerando a genética de servolução. Para os meus filhos, eles não estão perdendo o pai dele para a igreja. Para os meus filhos, eles não estão perdendo o pai dele para o ministério. Eles estão ganhando o pai dele para o reino. Eles estão ganhando o pai deles para a servolução. E eles estão entendendo a genética, porque enquanto eu estou viajando, enquanto eu estou em algum lugar, e eles estão seguindo a sua vida, a minha esposa está dizendo para eles, o seu pai está tocando o mundo, o seu pai está servindo a Deus, o seu pai não está aqui conosco, porque está abençoando pessoas, e foi isso que Deus chamou que o seu coração fizesse. Ontem, era um dia de passear, sábado à noite, dia de passear, e eu fui convidado para ministrar num lugar, e eu fico muito feliz de poder abençoar pessoas, e eu fui, e minha família não podia ir, porque ela não tinha estrutura para crianças, e nós não tínhamos como fazer, então meus filhos deram uma ótima ideia, já que você não pode nos levar, nos deixe no shopping. Já pensou? Com 9 anos de idade, já com 9 e 7, já com essa mentalidade, estou indo bem. Deixei-os no shopping, segui meu caminho na cidade vizinha, que eu iria fazer uma ministração para casais, e no caminho mais uma vez aquilo, Senhor, o preço é alto demais, não é porque eu sou pastor, mas será que esse é um preço a ser pago mesmo? Então, quando eu voltei da ministração, o meu filho abriu a porta de trás do carro, e ele nem falou oi para mim. Sabe a primeira coisa que ele perguntou para mim? Ele falou assim, e aí papi, como é que foi lá? E aí papi, como é que foi lá? Ou seja, eu sei onde você estava, pai, eu sei o que você estava fazendo, pai, eu sei que você está pagando um preço, pai, e eu quero que todos os dias da vida deles, eles vejam em mim alguém que não está perdendo tempo na frente da televisão, ou alguém que está jogando tempo e conversa fiada, mas fora, alguém que está fazendo algo para o reino, e talvez seja o mesmo para você. Você está fazendo cálculos porque a servolução custa demais para você, custa seu tempo, e custa mesmo, custa seu dinheiro, e custa mesmo, eu sou testemunha disso, custa suas energias, e custa mesmo, porque depois de um retiro, você sabe como você fica esgotado, para trabalhar na segunda-feira pela manhã, e bater o seu ponto às 7 horas na escola. Mas toda servolução tem um preço a ser pago, toda servolução vem com etiqueta, e eu digo para você, vai valer a pena, porque a sua geração está vendo você servir, seus filhos serão filhos do altar, sua casa será filha do altar, sua casa será uma bênção, porque eles estão vendo uma geração de servolucionários, e não de gente fria, não de gente religiosa. Vai valer a pena, mas pague o preço. Toda servolução tem um preço a ser pago. Mas toda servolução também, além de ser uma obsessão, além de ser renúncia, é também para nós uma urgência. Queridos, existem ocasiões na nossa vida que nunca mais vão voltar, e se eu perder essa oportunidade agora, ela nunca mais será vista por mim.
Todos os dias eu tenho oportunidade de interferir na história de alguém. Todos os dias eu tenho oportunidade de fazer algo na vida de alguém. Todos os dias eu posso ser um servo voluntário onde quer que eu esteja. Eu não preciso esperar estar num púlpito. Eu não preciso esperar estar dentro de um ministério. Todos os dias eu posso ser um agente de servolução nessa cidade, na minha casa e na minha família. Mas eu preciso entender isso como urgência, não é amanhã. Não é depois, não é o ano que vem, não é quando você se aposentar, nem é quando você se casar, não é quando você educar seus filhos ou quando você tiver poupança, não é quando você conseguir comprar sua casa. Ser voluntários começa com um senso de urgência, é agora, porque tem coisas que vão passar na nossa vida e nós não teremos condições de reaver. Queridos, há algum tempo atrás eu fui tomar um leite na geladeira, acordei pela manhã, fiz meu café, peguei o leite, coloquei, sentei, aquele momento glamuroso, maravilhoso de descanso, e quando eu fui tomar aquela xícara, aquele cheirinho de café, se misturou com o azedo e o amargo na boca, o leite estava estragado, cuspi imediatamente, e aí fui olhar na caixinha de leite, estava na geladeira, mas quando eu olhei, estava com prazo de validade vencido, e isso causou o azedamento, por causa que expirou a data de validade. Joguei na pia, e assim que eu terminei de jogar na pia, o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Pessoas também têm prazo de validade. E se você perder a oportunidade de tocá-las, de visitá-las, de abençoá-las, de fazer a diferença na vida delas, elas passarão por você. E você não terá a oportunidade de fazer isso novamente. Irmãos, é um senso de urgência. É um senso de urgência, eu tenho que fazer isso agora, porque a validade está passando. Essa semana passada, agenda lotada, um monte de coisa para fazer, uma pessoa liga para mim e fala: pastor, o meu pai está muito mal em Londrina, eu queria muito que o senhor pudesse fazer uma visita para ele, cheio de coisa para fazer, eu só tinha tarde de quarta-feira para poder organizar algumas coisas, e eu só tinha aquele dia, e eu falei: vou, não vou, posso, não posso, será que é amanhã, na sexta-feira, talvez no sábado de manhã? E eu lembrei de uma ocasião, em Dourados, quando uma pessoa pediu para que eu visitasse o seu pai que estava na UTI, e eu disse para ela que depois eu passava, e no outro dia quando eu fui passar, eu cheguei lá na recepção e eu disse: eu vim visitar o fulano, é visita pastoral. Ela disse: olha, ele faleceu ontem à noite. E eu fiz um compromisso comigo que eu nunca mais faria isso na minha vida, que eu agiria com senso de urgência todos os dias, e que se não fosse possível, estivesse impossibilidade de qualquer situação, eu faria o máximo para poder conscientizar a família que não havia condições, mas aquele dia eu tinha. Por mais que fosse pesaroso, havia. E eu disse para ela: amanhã, hoje, quarta-feira, à tarde, estarei passando no hospital. 2h30 eu cheguei no hospital. Estava lá aquele senhor deitado. Cheguei nos seus ouvidos, falei com as filhas, consolei o coração delas, cheguei nos seus ouvidos e falei: meu irmão, Jesus está aqui para poder levar o senhor de volta para o lugar onde o senhor tem que estar, que é a presença dele. Jesus disse: vinde a mim todos estão cansados, sobrecarregados, e eu aliviarei. E aquele homem com os olhos fechados, já com a respiração bem fraca, ouviu a minha oração, eu orei com ele, saí do hospital. Não deu tempo de chegar em Sertanópolis, chegou uma mensagem: pastor, obrigado por você ter vindo, nosso pai acabou de falecer. E se eu não tivesse ido, irmãos? Prazo de validade. Tem gente que está passando na nossa vida e a gente está deixando passar, porque a gente está deixando escapar da nossa mão aquilo que Deus deu para a gente cuidar, aqueles que Deus deu para a gente fazer. Então não diga que é amanhã, não diga que é o ano que vem, não diga que a servolução vai começar um dia nessa igreja, ela tem que começar agora, com a sua vida e com a minha vida, amém? É agora, é urgente, e a gente não pode deixar escapar. Jesus disse isso para os discípulos, ele disse: eu vim para salvar e buscar o que havia se perdido, na parábola do filho pródigo em Lucas capítulo 15, eu vim para que ninguém se perca, eu vim para que ninguém vá embora, eu não quero deixar escapar ninguém. Jesus disse na oração sacerdotal: todos que o Senhor me deu, Senhor, eu não perdi ninguém, a não ser o filho da traição, ou o filho da perdição, que foi o Judas Iscariotes, mas eu não perco ninguém, disse Jesus, eu não deixo escapar ninguém, disse Jesus, e é isso que ele deu de exemplo, irmãos, nós não podemos deixar escapar ninguém. Tinha uma pessoa sentada com você aí, nessa igreja, mas que não está mais aqui hoje. Por que você deixou escapar? Por que a gente deixou escapar? Tinha gente que estava dançando na coreografia das meninas aqui, por que a gente deixou ela escapar? Por que hoje ela está no mundo? Por que hoje ela está se prostituindo? Por que hoje ela está sem Deus? A gente deixou escapar. Irmãos, tem gente passando por nós e escapando. Eu não posso permitir que isso aconteça nessa comunidade.
E eu quero que você venha comigo nisso e venha entender a visão da igreja. Nossa visão é buscar a Deus, amar as pessoas e alcançar o mundo e não perder ninguém. Nós não queremos perder em você a mão de Deus para poder aglutinar, aproximar e abençoar a vida de pessoas. Não vou deixar escapar ninguém. Não vou deixar escapar ninguém. Se eu tivesse o mesmo interesse, mesma disposição para não deixar escapar ninguém, e se a minha mentalidade fosse formatada para isso, como no dia que eu conheci a minha esposa. Quando eu vi aquela mulher na escada da igreja presbiteriana independente de Santa Cruz do Rio Pardo, é como se uma luz brilhasse. Ela estava glamurosa, assim, uma luz brilhou e eu olhei assim, camiseta vermelha, calça jeans, tênis branco, agenda e Bíblia debaixo do braço, luzes recém-feitas, e eu olhei para aquilo e falei, essa eu não posso deixar escapar, essa não, essa é a mulher da minha vida. Irmão, 6 meses investindo, 6 meses, lá na época não tinha SMS, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, tinha máquina de datilografia. Sabe o que a gente fazia? Eu escrevia uma cartinha para ela, mandava para ela, ligava na hora do serviço, mandava um bombom, mandava rosa, e 6 meses eu falava, eu não posso deixar escapar, e não deixei. Glória a Deus por isso. Mas se eu tivesse o mesmo interesse pelas pessoas, de não deixá-las escapar, nesse mesmo princípio, nesse mesmo ímpeto, essa eu não vou deixar escapar, pastor, entrou e sentou na nossa igreja, não vai, agora não vai escapar mais não. Irmãos, vocês estão nos visitando hoje pela primeira vez aqui, há uma conspiração nessa comunidade de não deixar você sair daqui nunca mais. Há uma conspiração no nosso coração de que você encontre Jesus através do nosso relacionamento e através do nosso acolhimento. Nós não queremos deixar ninguém escapar daqui, então venha você junto com a gente, venha ser um servo voluntário, urgente, agora, hoje, e não deixe escapar, porque Deus te chama para a obra agora. E para encerrar, eu sou obcecado por servir, eu pago o preço por servir, eu priorizo servir porque é um senso de urgência, mas sobretudo, eu entendo que servir é um efeito cascata, e por isso que você está vendo o meu dominó aqui, agora. Tem alguma coisa, queridos, que começa com apenas um toque, e as revoluções, elas têm o princípio de um toque. As revoluções, elas têm o princípio de que algo começa. Por exemplo, a Revolução Francesa começou com a queda da Bastilha no dia 14 de julho de 1789. Eles entraram naquela fortaleza, quebraram os muros, libertaram os prisioneiros do Império e começou uma revolução que afetou os nossos dias até hoje. Uma pedra de toque, apenas um empurrãozinho, desencadeou um processo que você e eu hoje somos o resultado. Uma pedra de toque. Era só uma pedalada fiscal, e a Dilma Rousseff no poder do nosso governo brasileiro. Uma pedra de toque, a pedalada fiscal, provocou o impeachment e provocou a situação que o nosso país vive os efeitos até hoje. Uma coisa só, queridos, pode desencadear um processo. Não sei se você sabe, mas se eu derrubar esse dominó aqui, e se eu for aumentando esses dominós, à medida que eles vão ficando mais distantes, eu posso derrubar um muro daqui 1 quilômetro de distância. Porque esse pequeno efeito pode desenvolver e captar energia, porque esse se junta com esse, que se junta com esse, que se junta com esse, que se junta com esse, e o negócio vai aumentando e a energia, e por isso que eu digo que servir é viciante, servir é algo empolgante, porque a minha conexão com a sua gera um movimento. Essa cidade nunca verá uma servolução se depender do pastor Denis, mas se ela depender das 200 pessoas que estavam aqui hoje de manhã, e das 400 que estão aqui essa noite, 600 pessoas alinhadas na servolução vão fazer um estrago nessa cidade aqui, irmãos. As pessoas vão vir de fora para ver o que está acontecendo em Sertanópolis. E sabe qual é a resposta que a gente vai ter para eles? Talvez eles venham até visitar a IPI, mas sabe o que a gente vai mostrar para eles? A toalha e a bacia. Não é um líder, não é uma comunidade, é a toalha e a bacia que está fazendo isso na nossa cidade, na nossa casa e nas nossas famílias. Tudo começa com um toque, tudo começa com essa pedrinha aqui, e talvez seja você essa noite. Irmãos, quem ganhou o Billy Graham para Jesus? Billy Graham, o maior pregador de todos os tempos. Billy Graham ganhou mais de 1 milhão de almas nas suas cruzadas evangelísticas. Billy Graham foi ganho
E uma pessoa serviu a família de Billy Graham, uma pessoa tocou essa pedra, uma pessoa disse, vai meu filho, e o processo foi, e hoje milhões de pessoas são salvas por uma pedra que foi tocada. Você não imagina o que Deus pode fazer quando você serve no retiro de criança. Você não imagina o que Deus está fazendo quando você prepara lanche de adolescente. Você não imagina o que Deus está fazendo quando você doa uma peça de roupa para o bazar missionário. Você não imagina quando você vai para Sassoró. Você não imagina quando você vem tocar nesse louvor. Você não imagina o que Deus é capaz de fazer com uma pessoa que começa a partir da sua disposição de cair, a sua disposição de renunciar, a sua disposição de abrir mão e lançar-se aos braços de Deus dizendo, pode me servir, Senhor. E é isso que o Senhor quer começar hoje em nós, uma servolução, um toque, que vai se avolumar, e que vai crescer, e que vai aumentar. Irmãos, é um efeito cascata, eu toco você, que toca outro, que toca outro, que toca outro, e daqui a pouco volta. Queridos, isso é revolução, isto é servolução. Então eu quero agora chegar na hora ideal. Eu vou tocar essa pedra aqui, e eu queria que você entendesse, que você está nesse processo. Eu não sei se você é a primeira, eu não sei se você é a terceira, eu não sei se você é a última. Eu sei que Deus vai estar fazendo um processo, fruto maduro. Eu não sei quem foi o primeiro a começar essa pedra, mas eu estou vendo um monte de gente aqui já fazendo uma obra com a melhor idade na nossa igreja. Eu não sei quem começou os adolescentes, aliás, eu lembro sim, quando nós desafiamos o Tanner a assumir o ministério de adolescentes aqui na igreja, era a primeira pedrinha. E hoje, quando a gente vê o que está acontecendo aqui, a gente vê que esse processo aumentou e não está mais nas mãos deles, ele ampliou, na mão dele, ampliou, está diluído na igreja, nos adolescentes que estão servindo, estão sentados aqui hoje, como líderes e já fazendo a obra. Eu não sei, queridos, onde começou muitas coisas aqui nessa comunidade, mas você está aqui, você está aqui, você está aqui, e Deus está fazendo uma obra. Mas eu queria convidar você hoje que nunca serviu, você que está vendo os ministérios da igreja, você que está vendo as coisas que estamos fazendo e ainda está sentado no banco, que diz que não é o tempo, que diz que não é a hora. Eu quero que você se veja como a primeira pedra. E quando eu tocar, eu queria que você percebesse o efeito que isso acontece. E acontece isso daqui. E a gente poderia fazer aquilo que tem um recorde mundial de dominós. E você vê isso acontecendo. E há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, Jesus deu o primeiro toque. Aliás, um pouco antes, na noite em que ele foi traído, ele deu o primeiro toque. Pega a toalha, pega a bacia, porque o efeito vai invadir o mundo. Hoje nós somos 2 bilhões de pessoas, que começou com 12 discípulos, 11 que foram tocados e deixaram Deus usar suas vidas. Eu não sei o que Deus vai fazer nessa igreja daqui 5, 10, 15 anos. Eu nem imagino onde nós estaremos. Mas se nós permitirmos Deus nos usar como essas peças, eu posso imaginar que será coisa que as pessoas ficarão espantadas por dizer, Deus está em Sertanópolis, há um Deus em Sertanópolis, há um Deus nessas famílias. Eu queria convidar você a assistir esse vídeo, que mostra como que um pequeno ato desencadeia vários outros atos. Eu já mostrei esse vídeo em uma outra ocasião, mas agora ele vai aplicar exatamente para que você entenda, um único ato pode sustentar e pode desencadear vários outros, que vão trazer honra e glória ao nome de Jesus. Vamos ver o vídeo, pode apagar até as luzes daqui da frente, por gentileza, tá? Aqui de mim. Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing, and I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more, there'll be no more war, and our children will play. One day, one day, one day.
E se você interrompesse o processo? E se você interrompesse o que Deus está querendo fazer na sua vida? E se você parasse? Pode deixar as luzes como estão, só aqui da frente para mim, isso, essa aqui. Eu queria que você não perdesse o foco agora do que Deus quer ministrar ao seu coração a respeito dessa simples e singela ilustração. E se você interrompesse o ciclo do que Deus está querendo fazer aqui, começando aqui, mas você interrompesse o que está querendo fazer aqui? Você diz, não é meu tempo. Você diz, não é a minha hora. E você diz, Deus não precisa de mim. Deus tem um projeto maravilhoso para fazer através de nós, em nós, e tudo começa com a sua vida aqui. Mas você interrompe esse ciclo e fala, não vou mais servir. Deus não precisa de mim. Veja o que acontece. Poderia ser muito maior, queridos. Poderia ser muito mais poderoso, amados. Nossa comunidade poderia ser muito mais serva e poderíamos estar impactando muito mais essa cidade, não só com os louvores que nós cantamos, e não só com as orações que nós fazemos, mas com os nossos atos de serviço. Então eu convido você que parou de servir no meio da jornada, e você é essa pessoa, você ainda pode permitir que Deus te toque, para Ele concluir a obra que Ele começou em você. Filipenses capítulo de número 2, Filipenses capítulo número 1, aquele que começou a boa obra em vós, é fiel para completá-la até o dia do Senhor Jesus. Filipenses 1,6, Ele quer completar, só não interrompa, deixe Deus fazer através da sua vida, deixe Deus fazer através dessa geração de servo-voluntários. Então hoje eu quero terminar com um desafio para você. Eu não posso terminar essa mensagem somente para ela ficar no teórico, e o desafio que o Espírito Santo coloca ao meu coração para trazer à igreja hoje à noite, como eu fiz pela manhã, é: encontre uma forma de servir essa semana, uma, não são várias, uma pessoa, uma instituição, um lugar, a igreja, alguma coisa essa semana que você intencionalmente, você não vai esperar a oportunidade, não vai esperar ninguém bater na sua casa, você fala, eu vou fazer isso. E se aparecer uma oportunidade, você entenda como resposta de Deus, dizendo, Deus já trouxe a resposta. Eu vou orar com você para que Deus coloque um nome, uma instituição, uma situação, uma ocasião, para que você possa servir e começar um processo que talvez não vá terminar mais na nossa cidade, na nossa região, um processo que não vai terminar mais na nossa igreja, apenas com o desejo de você dizer, pode me usar agora, Senhor, pode me usar agora, Senhor, eu estou aqui à disposição, pode me usar agora, porque eu quero servir. Pense agora, o desafio é levantar pela manhã e dizer, qual será a ocasião e a situação hoje, que Deus vai me usar para servir. Eu não vou procurar direitos, eu não vou bater no peito, eu não vou ser vaidoso, eu só quero servir hoje. Que você possa ser desafiado pelo Espírito Santo. Enquanto nós vamos participar da ceia, eu quero convidar o nosso corpo vocal que vem aqui à frente, por gentileza. Os nossos presbíteros. Hoje você vai tomar a ceia comigo, junto, com o seu irmão, junto. Nós faremos isso todos ao mesmo tempo. Pode acender as luzes, por gentileza. Eu quero convidar você agora a fazer isso com disposição de coração. Nós vamos distribuir os elementos agora. Você vai recebê-los e vai sentar de novo no seu lugar. Você não vai comer o pão e não vai tomar o cálice, você vai segurar com você, porque nós estaremos tomando todos juntos no mesmo tempo. Nós não queremos que ninguém chegue antes essa noite. Essa noite é um dia de a gente seguir a Cristo juntos, tá bom? E que assim seja o tempo todo. Isso é profético. Nós vamos derrubar essas peças. E você é uma peça fundamental nesse jogo de Deus. Você é uma peça fundamental nesse plano de Deus, aqui e onde quer que você esteja. Seja a peça que Deus quer usar, não saia do caminho e participe conosco hoje da ceia nessa perspectiva. Então eu quero convidar você hoje, que vai participar da ceia do Senhor, você que é membro dessa igreja, tem seus filhos batizados na igreja, e você que é membro de uma outra igreja evangélica, e está em paz com essa igreja, quer participar conosco, eu quero convidar você, por favor, a se colocar em pé no seu lugar. Assim que você receber os elementos, você senta, para a gente saber quem falta ainda para receber os elementos. Pode se colocar em pé, por favor.
Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai, faz-me ver que se compara a ti. Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, em seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, no tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, teu reino eu quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande.
Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Senhor Jesus, nós vamos participar da ceia como corpo. E aqui não foi ninguém esquecido de entregar os elementos. Mas talvez existam muitas pessoas lá fora que andam esquecidos por nós. Então levanta esse povo, levanta essa igreja para alcançá-los, para que possamos resplandecer a tua luz como servo-voluntários. Coloca no coração dessa tua filha e do teu filho agora, crianças, adolescentes, jovens, adultos, uma oportunidade, um nome, uma situação para servir, e que nós possamos causar uma servolução essa semana, tirando os nossos direitos e pegando a toalha à bacia. Usa essa igreja, usa esse povo essa noite que ouviu a sua palavra, e que nós possamos seguir o seu exemplo e ouvir a sua voz, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, você que pegou o cálice, pode se colocar em pé. Vamos comer desse pão juntos. Coma comigo nesse momento. Que amor tão grande, que amor tão Você que ficou sentado, eu espero que você dê o seu nome no balcão de informações. Eu quero ver você parte dessa família. Vai lá dar o seu nome, para que na próxima ceia de dezembro você esteja aqui pegando esse cálice junto com a família da fé e andando conosco. Nós estamos ansiosos por ver você aqui com a família. Então você que está com o seu cálice na mão, troque com pelo menos 3 pessoas perto de você, porque somos todos servos. Vamos trocar o cálice, vamos compartilhar nossa fé, vamos compartilhar nossa vida e vamos compartilhar a alegria de servirmos juntos. E depois que você então tomar o cálice, você, por favor, jogue o seu cálice na saída do nosso templo. Haverá um lixo, esse cálice é descartável. Vamos tomar o cálice, irmãos. Deus abençoe você, tenha uma ótima semana. O Senhor te fortaleça e te ajuda. Não saia sem cumprimentar a pessoa que está perto de você. Deus abençoe.